Boa noite a todos, queridos irmãos. É motivo de muita alegria encontrar todos vocês aqui no nosso salão virtual da nossa querida Casa de Oração. Nosso estudo de hoje é sobre os itens 14 e 15 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Perdão das Ofensas. E a nossa página de abertura é do livro Espírito da Verdade, lição 47, Perdoa, sim? O desconhecido passou de carro, enlameando-te a veste, como se toda a rua lhe pertencesse. Compadece-te dele, corre desabalado à procura de alguém que lhe socorra o filhinho com os galhos da morte. Linda mulher, que pérolas e brilhantes enfeitam, segue a teu lado, parecendo fingir que te não percebe a presença. Compadece-te, ela tem os olhos embaciados de pranto e não chegou a ver-te. Jovem admiravelmente bem posto, cruzou contigo endereçando-te palavra de sarcasmo e de injúria. Compadece-te. Ele tem os passos no caminho do hospício e ainda não sabe. O amigo que mais amas negou-te um favor. Compadece-te dele. Não lhe vês a dificuldade encravada no coração. Companheiros do mundo, estarão contigo notadamente no lar, onde guardam os nomes de pai, mãe, esposo, esposa, filhos, irmãos. Muita vez levantam-se de manhã chorosos e doloridos, aguardando um sorriso de entendimento, ou chegam do trabalho fatigados e tristes, esmolando compreensão. Todos trazem consigo aflições e problemas que desconheces. Ergue a própria alma e auxilia sempre. Indulgência para todos, bondade para com todos. E se algum deles te fere diretamente a carne ou a alma, não levantes o braço ou a voz para revidar. Busca no silêncio a inspiração do Senhor. E o Mestre, como se estivesse descendo da cruz, em que pediu perdão para os próprios verdugos, te dirá compassivo: perdoa, sim? Perdoa sempre, porque em verdade aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. Meimei. E vamos unir nossos corações, entrelaçando corações e mentes, na nossa oração de hoje, que é a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino para a glória, hoje e sempre. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje contando uma historinha que ilustra a nossa necessidade de perdão. Duas senhoras estavam conversando, eram mãe e filha. Rogéria e a filha estavam na fera, porque o filho de Dona Margarida, uma vizinha que morava na sua rua, tinha jogado uma pedra em sua casa e quebrado suas estatuetas muito valiosas. E Rogéria estava clamando pelo pagamento, exigindo justiça, ressarcimento do seu prejuízo, que girava em torno de R$2.000, e também pela ofensa que se considerava, recebida. Sua mãe, Dona Balbina, que é espírita, contemporizava, tentando dissuadir sua filha de fazer isso aí, falando para ela que o rapaz era deficiente mental, ele não sabia o que estava fazendo. E que
nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Enfim, ela tentou, né? Mas a Rogéria estava irredutível, dizendo que o rapaz era um perigo, era uma fera que estava solta, e alegando que tudo que ela e o marido tinham era fruto de muito sacrifício do trabalho dele, o marido, o Fábio, que é motorista de caminhão. E então ela não ia parar por ali, iria dar queixa na polícia. Então estavam conversando, discutindo sobre o assunto, né, sobre a situação, quando de repente bateram a porta da casa e disseram para correr, porque o Fábio, né, o marido dela, tinha sofrido um acidente, tinha perdido o controle da direção do caminhão e o caminhão desgovernado tinha invadido a sala da casa de uma vizinha ali da rua. E quem era a vizinha? Era a dona Margarida, a mãe do rapaz que apedrejou a casa de Rogéria. E mãe e filha se entreolharam, mas correram, se juntaram à multidão que estava lá em frente à casa de Dona Margarida, com o caminhão lá todo dentro da sala dela, e Dona Margarida tinha tido um prejuízo enorme, pois toda a sala tinha sido destruída. E o policial que foi chamado, né, para registrar a ocorrência, falou com ela: a senhora vai ter que fazer o registro do ocorrido na delegacia, a senhora tem que registrar. E ela foi e se negou. Falou: não, senhor, muito obrigada. Eu não quero dar queixa na polícia. A dona Rogéria e o seu Fábio são meus amigos muito antigos. Não há necessidade disso. Enquanto isso, mãe e filha estavam ouvindo tudo isso aí, né, em relação ao registro, e de repente ouviram uma voz irritada lá no meio da multidão e reconheceram a voz do Fábio e foram socorrê-lo. E quando chegaram perto dele, constataram que o Fábio estava completamente bêbado. Reflexão sobre a história, né? Nas duas situações havia necessidade de perdão. Na primeira situação, né, a Rogéria clamava por justiça e ressarcimento do prejuízo. Não queria desculpar nem perdoar de jeito nenhum. Já na segunda situação, Dona Margarida, a pessoa que foi prejudicada, teve um prejuízo enorme na sua sala, perdoou e não quis saber de ressarcimento de prejuízo. Em ambas as situações, demonstra que nós todos precisamos de perdão. E no item 14, capítulo 10 do Evangelho, vamos ver o que se fala sobre isso. Quando Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes devemos perdoar as ofensas recebidas? Jesus respondeu para ele que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa. Que essas palavras dele eram para ser gravadas em nossa memória e em nosso coração. E Jesus disse que essas palavras dele têm relação direta com a oração do Pai Nosso. E eu separei um pedacinho do Pai Nosso, que diz assim: perdoai as nossas dívidas como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Nesse momento em que nós estamos proferindo o Pai Nosso, nós estamos nos dirigindo a Deus. Então, cada vez que infringimos suas leis, nós estamos ofendendo a Deus. Nós estamos contraindo uma nova dívida que um dia teremos que pagar, que um dia teremos que implorar por perdão e teremos que prometer que vamos nos esforçar para não errar novamente. Então, que direito teríamos de esperar que Deus ele seja indulgente para com as nossas faltas,
se nós nos recusamos a ser indulgentes com aqueles que nos ofendem. Quando Jesus disse para perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa, ele estava dizendo que não há limite para o número de vezes que devemos perdoar cada ofensa recebida. E que nós não devemos contar quantas ofensas recebemos e nem quantas vezes nós tivemos que perdoar. E o que Deus espera de nós com relação às ofensas que nós recebemos? Deus espera que nós sejamos indulgentes e tolerantes. Que nós demonstremos para Ele que realmente o amamos sobre todas as coisas e que amamos ao próximo como a nós mesmos. E no livro O Espírito da Verdade, na lição número 77, que diz assim: perdoa e serve, Meimei diz o seguinte: perdoa a tudo e a todos infatigavelmente, porque os ofensores de qualquer condição carregam consigo o remorso, como espinho de fogo encravado no próprio ser. Toda criatura necessita de perdão, assim como necessita do ar que respira, porquanto o amor é o sustento da vida. E aí vem a pergunta, né? É fácil perdoar? Não. É muito difícil. Perdoar ainda é muito difícil para todos nós, sem exceção. E fica muito mais difícil ainda no ambiente familiar. O que será que é tão difícil? Por que temos tanta dificuldade em perdoar? Porque nós sempre nos colocamos na posição de vítimas. Sempre nos consideramos como os ofendidos. Nós sempre achamos 1 milhão de desculpas para nós termos razão. Porque nós sempre achamos que nós é quem temos razão. Nós nunca aceitamos a razão do outro. Por isso fica tão difícil perdoar de verdade, sem nenhum ranço no coração. O que torna mais difícil e limita a nossa capacidade de perdoar? É o nosso conceito distorcido sobre o que significa perdão. Há quem ache que perdoar as faltas dos outros é se acovardar, é ficar inerte, ficar apático, concordar com os erros dos outros, é aceitar agressões, abuso, desrespeito aos nossos direitos e limites pessoais e sem fazer nada. Perdoar não significa que somos obrigados a aceitar as atitudes e palavras que nos firam física, moral e emocionalmente. Não é fingir que está tudo bem quando na verdade não está. Não é ser conivente com comportamentos errados. E afinal de contas, o que é perdoar? É ter compreensão com os outros. É respeitar seus limites. É ouvir e entender seus argumentos. Porém, respeitando os nossos direitos e os nossos limites. Na verdade, perdoar é uma postura íntima. É um jeito de viver, é uma forma de vida, um jeito de se conduzir a vida. E nós temos uma grande barreira interna. As nossas opiniões e os nossos julgamentos, eles são baseados nas bagagens, né? Nessas bagagens das experiências que adquirimos nessa e nas outras vidas. E lá dentro dessa bagagem tem um depósito, onde ficam arquivadas as regras
e os conceitos que utilizamos para julgar os nossos semelhantes. E nós precisamos aprender a estabelecer uma diferença entre julgar uma ação e julgar uma pessoa. E como é que nós vamos conseguir estabelecer essa diferença? O que pode nos ajudar a enxergar essa diferença? Seguir os ensinamentos de Jesus. Quando ele diz assim: fazer ao outro o mesmo que queremos que seja feito para nós. O que eu espero que ele faça para mim, eu tenho que fazer para ele. Ou seja, usar a empatia, que é quando nos colocamos no lugar do outro. Não só pensando a respeito daquilo ali, mas pensando, sentindo como ele. O que ele está sentindo? O que ele está pensando agora nesse momento? E como chegar a esse nível? Sendo humildes, mansos, pacíficos, dóceis, misericordiosos, quantas vezes forem necessárias. Não estipular o número de vezes que devemos ser indulgentes e tolerantes com nossos irmãos. Por quê? Deus, ele não estabelece, ele não estipula um número de vezes para ele nos perdoar a cada vez que erramos. Temos que entender que na medida em que nós formos indulgentes, caridosos, generosos, amorosos, nós vamos receber isso tudo de volta. Deus vai nos retribuir, sendo misericordioso conosco. E quanto mais prodigalizarmos o nosso amor pelo próximo, mais receberemos de Deus. E no item 14, capítulo 10 do Evangelho, diz o seguinte: o exercício do perdão deve ser incondicional. Quer dizer, é para perdoar todo mundo em todas as situações. Não tem que escolher A, B, C ou não. Quanto maior for o prejuízo que a ofensa nos causar, maior deve ser a nossa capacidade de perdoar. Ou seja, quanto mais doer, mais eu preciso apelar os meus bons sentimentos e tentar enxergar uma outra coisa. Porque não haveria mérito se a gente tivesse que perdoar só ofensas levinhas, né? Molinhas, que não dói muito. Não. Quando nós nos propomos a perdoar as ofensas que recebemos, nós precisamos mostrar para Deus que nós estamos perdoando por inteiro. Que nós estamos direcionando para o nosso ofensor os nossos melhores propósitos, desejos e sentimentos, livre de qualquer mágoa ou rancor. E no item 15 do capítulo 10 do Evangelho, diz o seguinte: ao perdoarmos nossos inimigos, estamos pedindo perdão para nós mesmos. Mas quando perdoamos nossos amigos, estamos dando a eles uma prova da nossa amizade. Quando nós conseguimos perdoar os nossos ofensores, nós demonstramos que já estamos treinando para sermos uma pessoa melhor. Ao perdoarmos, nós estamos agindo com amabilidade, com indulgência, com tolerância. Agora, quando não perdoamos, a nossa conduta é totalmente contrária ao bem. Totalmente contrária a tudo que Deus espera de nós.
que nós estamos sendo severos com os outros, rigorosos com os outros, inflexíveis e exigentes com os outros. E lembrar que receberemos de Deus o que dermos aos nossos irmãos. Falando ainda dessa barreira interna, quando eu falo, não vou perdoar de jeito nenhum, sem condição. Aí, meus irmãos, eu estou assinando a minha sentença diante do Juiz Supremo. Como nós nos consideramos sempre donos da verdade, donos da razão, nos achamos com o direito de não perdoar. E o que nos faz pensar assim é o nosso orgulho, é a nossa vaidade. Isso acontece porque ainda não somos caridosos e nem humildes. Se fôssemos mais humildes e caridosos, nós conseguiríamos perceber que nós até poderíamos ter evitado aquele momento, aquele embate. Poderíamos ter evitado dores, evitando falar palavras espinhosas, vigiando as nossas atitudes. Melhor seria levar desaforo para casa do que colecionar desafetos, nessa e nas outras vidas que virão. E mesmo que seja comprovado que nós temos razão, que realmente nós é que fomos os ofendidos, nós mesmo assim precisamos analisar a nossa parcela de culpa nesse desentendimento. Se nós reconhecermos que poderíamos ter evitado e nós não o fizemos, somos culpados. Melhor seria abaixar a nossa orelhinha para garantirmos a paz e a serenidade dentro e fora de nós, no nosso ambiente. Mesmo que para isso seja necessário admitir um erro cometido, um gesto impensado, uma palavra proferida, ou seja, passando por cima do nosso orgulho ferido. E falando de perdão e coração. Se eu digo que perdoa uma ofensa, mas lá dentro de mim eu estou torcendo pelo seu fracasso, adoro, vibro quando acontece alguma coisa de ruim com aquela pessoa, desejo mal, sinto raiva, guardo mágoa, rancor e nem quero mais saber da sua amizade. Isso é perdão? Não é. Não é perdão do coração, é perdão da boca para fora. Perdão de aparências, não é perdão verdadeiro. Esse não é o perdão que Jesus nos ensina. Ele só é verdadeiro quando nós esquecemos as diferenças, quando nós não guardamos mágoas, nem rancor, nem ressentimentos. E quando nós conseguimos aceitar aquela amizade e conviver fraternalmente. Quando apagamos da memória e do coração aquele episódio ali. Lembra no início, quando nós falamos que Jesus disse que precisávamos gravar na memória e no coração aquelas palavras que ele disse para Pedro? Perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Então, quando nós conseguimos gravar na memória e no coração isso aí sim, a gente consegue. E na questão 661 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: nós podemos fazer preces pedindo perdão a Deus pelas nossas faltas, mas isso não significa, não tem nenhuma garantia que Ele vai nos atender, que Ele vai nos perdoar. Num outro estudo já passado, falamos que a gente não pode levar nossa oferenda a Deus com o nosso coração sujo. Seria só que nós só vamos ser perdoados quando estiver fazendo uma prece pedindo perdão, se Deus realmente perceber em nós que nós
temos a intenção de não querer continuar errando. E aí ele nem precisa que a gente fale nada. Ele vai ver se é verdade pela nossa mudança de conduta. As boas ações são as melhores preces. E, finalizando o nosso estudo, então, nós resumimos o seguinte: sabemos que perdoar alguém que de alguma forma nos causa dor, sofrimento, nos faz chorar, ainda é muito difícil para nós. E que dentro de casa, com a família, fica muito mais difícil. Mas tudo vai ser muito mais fácil, meus irmãos, se nós buscarmos diariamente, quantas vezes se fizerem necessárias, o consolo, o esclarecimento, as forças que precisamos nos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, que Deus nos ilumine, nos esclareça, nos dê forças, nos ajude, nos ilumine, guie os nossos passos nessa senda atual, para que nós possamos, pelo menos, colocar uma gotinha, um cisquinho que seja, desses ensinamentos em prática. Sincero. E aí, meus irmãos, antes de nós finalizarmos com a nossa prece, só para reforçar, só lembrar que todo dia, várias vezes ao dia, nós precisamos do perdão de Deus. E Ele nunca nos nega esse perdão. E que no momento em que nós conseguirmos entender que vale muito mais a pena perdoar as ofensas e ter o coração leve e limpo, a consciência tranquila na prática do bem, nós estaremos contribuindo para a paz, para a harmonia, para o amor dentro de nós e aonde nós estivermos. Então agora vamos nos unir através da prece, agradecendo por esse momento. Pai querido, estamos muito felizes pela chance que nos dás de estudarmos mais uma de tuas valiosas lições, que com a sua ajuda, com a ajuda dos teus mensageiros da luz, possamos a cada dia que passa estarmos mais equipados e em melhores condições para realmente colocarmos em prática as tarefas com as quais nos incumbistes, que a principal delas é o nosso burilamento. Abençoa, fortalece a nossa vontade e os nossos bons propósitos. Obrigada, Senhor. Assim seja. Estiveres agora